Florestan, promotor, ele que responde, né, neste ano eleitoral pela Promotoria Eleitoral. Doutor, prazer em recebê-lo aqui nos estúdios. Bom dia. Bom dia, Marlene. O meu bom dia também a toda a equipe da Rádio Sorriso e aos ouvintes do programa Voz do Povo. Muito bem. Esse é um ano de mais atenção em vários aspectos, né? E o senhor está à frente aí desse setor tão importante, inclusive já com algumas ações desenvolvidas. O que é importante passar para a nossa comunidade, doutor Márcio, em relação a esse ano eleitoral? Olha, o principal é que o eleitor e a eleitora não se corrompam, né? Eu acho que esse é o principal objetivo do Ministério Público Eleitoral e, creio eu, também da Justiça Eleitoral, para garantir a integridade do processo eleitoral, a lisura das eleições, é nós interrompermos a cultura que existe no país de tratar o voto como mercadoria. A pessoa vender o seu voto por uma cesta básica, por um tanque de combustível ou por qualquer outra benesse que é oferecida antes ou durante a campanha. Uhum. Esse é creio eu, que é o ato mais danoso que existe numa eleição, é a compra e venda de votos. E esse problema, ele tem uma dupla frente, né? Tanto no que se refere a iniciativas de pessoas que são candidatas ou candidatos e que buscam corromper o eleitor ou a eleitora, buscam comprar o voto, mas também ao outro lado, o lado do eleitor e da eleitora que adotam a iniciativa de procurar candidatos ou candidatas para corrompê-los, para buscar alguma vantagem, normalmente dinheiro ou alguma outra benesse, um botijão de gás, um tanque de combustível, em troca do seu voto. Uhum. Então essa é a maior erva daninha, é o maior fator corrosivo da nossa democracia, é a corrupção eleitoral, é a compra e a venda de votos. Isso tem consequências, né? Pelo menos para os candidatos tem. Para o eleitor tem também, doutor? Para o eleitor também. O artigo 299 do nosso Código Eleitoral vigente, ele tipifica em um único delito tanto a conduta de quem compra como a de quem vende o voto. É claro que a conduta de quem compra, ela é ainda mais danosa para a democracia, para a lisura das eleições, para o processo eleitoral. Né? Afinal de contas, quem pretende exercer uma função pública, um mandato eletivo, ele precisa ser uma referência, ser um exemplo para as demais pessoas. Do contrário, o mau exemplo, a má forma de agir, ela tende a ser observada pelas pessoas que podem reproduzir o mesmo padrão de comportamento. É lamentável, é uma questão meio que cultural. A gente acabou de levar ao ar aí uma matéria de nova apreensão de cestas básicas vindo de facções criminosas sendo distribuída aqui em Sorriso. Se alguém distribui é porque alguém está recebendo, né, doutor? Lamentavelmente. Sem dúvida. É uma maneira de aliciamento da população, de conquista de territórios, de distanciamento de fazer com que os poderes públicos se distanciem, e há preocupação também da Justiça Eleitoral no sentido de que essas facções não atuem para financiar campanhas específicas para que eles passem a ter dentro dos poderes públicos, dentro do executivo ou do legislativo, pessoas que, entre aspas, representem os interesses do mundo do crime. Isso é lamentável, realmente. Todos nós temos que ficar atentos e contribuir para que isso não aconteça. Além da questão de compra e venda de votos, que outras práticas são proibidas, a grosso modo, que se possa colocar aqui nesse período já, doutor? Bem, a lisura do processo eleitoral, Marlene e nossos estimados ouvintes, ela depende da busca por uma igualdade de oportunidades entre os candidatos e candidatas. Então, as normas existentes na legislação brasileira, elas têm como objetivo buscar o máximo possível que haja uma paridade, uma igualdade de condições de disputa. É claro que uma igualdade plena de condições soa um tanto quanto utópico, ainda mais em um país em que é admitido o Instituto da Reeleição. Uhum. Mas a legislação eleitoral busca coibir várias condutas que podem romper de forma grave com essa busca
de igualdade de condições entre candidatos e candidatas. Para isso, nós temos alguns diplomas legais, alguns artigos específicos na lei eleitoral que buscam, por exemplo, coibir a compra e a venda de votos ou o uso da administração pública e da máquina pública para influenciar no resultado eleitoral. Temos, a partir do artigo 73 da Lei Geral das Eleições, que é a Lei 9.504 de 97, condutas que são vedadas aos agentes públicos, aos servidores, servidoras, justamente com esse propósito que é garantir a lisura da eleição e a igualdade de condições entre os candidatos e candidatas. Muito bem, o doutor recentemente, inclusive, ministrou palestras, juntou as pessoas aí para falar sobre a participação feminina nesse processo, né, doutor? O que acontece se alguém começa a fazer propaganda? Qual é o prazo para fazer propaganda? Como é que tá? O senhor disse para a gente aqui no bastidor que houve muita mudança nesse sentido, né? Houve, Marlene. A mini-reforma eleitoral que foi promovida no país, ela ampliou muito as possibilidades no curso da pré-campanha, né? A propaganda eleitoral, ela se inicia no dia 16 de agosto, que é após o término do pedido de registro das candidaturas, né? Que acontece no dia 15 de agosto, às 19 horas. Mas na pré-campanha, lá no artigo 36A da Lei das Eleições, e também na resolução 23.610 de 2019 do Tribunal Superior Eleitoral, há um rol de condutas que são autorizadas pela lei no período da pré-campanha. Então, hoje, por exemplo, é admitida a possibilidade de que alguém mencione a sua pré-candidatura. Consta do texto da lei também que os pré-candidatos e pré-candidatas podem realizar reuniões, eles podem fazer pedidos de apoio político, os parlamentares podem divulgar as suas ações. Tudo isso tem previsão expressa hoje no texto desses atos normativos que eu mencionei ainda há pouco. A legislação eleitoral, o que ela veda é o pedido explícito de voto, é o vote em mim. Ou então, a utilização de palavras e expressões que tenham um conteúdo semântico equivalente ou semelhante. Então, às vezes, eu não faço o pedido explícito de voto, não digo voto em mim, mas eu uso, por exemplo, a expressão, olha, conto com você no dia da eleição, ou preciso do seu engajamento, o apoio político. Então, pode por exemplo, ser pedido. Ele pode ser pedido. Eu posso fazer uma reunião, por exemplo, com um presidente de associações de moradores e dizer assim, olha, eu sou pré-candidato e estou verificando se a minha pré-candidatura ela tem capilaridade social suficiente para que eu resolva, de fato, disputar a convenção partidária para ser candidato ou candidata. As minhas propostas, o meu projeto político, caso eu seja eleito, é esse, eu pretendo fazer isso, isso e isso. Na sua visão como presidente de partido ou como morador aqui do bairro XYZ, você acha que a minha candidatura teria viabilidade? As propostas que eu penso em implementar são interessantes ou não? Haveria apoio político para que eu deflagrasse a minha campanha nesse contexto? É possível, tem previsão expressa hoje o pedido de apoio político. Às vezes a gente recebe denúncias de pessoas que sequer se deram ao trabalho de fazer a leitura da legislação eleitoral, não fazem um filtro mínimo. E hoje está tudo tão acessível, né? Disponível, tudo tão disponível. Internet. Acessando o Google, você digita lá Lei 9.504 de 97, lá no artigo 36A estão as condutas que são autorizadas na pré-campanha, que podem ser praticadas agora. Ou só a lei eleitoral, para ficar mais fácil, né? Exato. Acaba encontrando. E é um texto bastante claro, né? Para que as pessoas acabem, às vezes, não utilizando as instituições para o direcionamento de denúncias descabidas, que isso ocupa o tempo de trabalho da Justiça Eleitoral e também do Ministério Público Eleitoral para fundamentar o indeferimento da necessidade, por exemplo, de uma investigação. Agora, claro, quando há a constatação de violação da lei eleitoral, se nós nos depararmos agora com alguém que faça o pedido explícito de votos ou que, por exemplo, esteja se valendo de uma função ou cargo público para promover ações promocionais de secretarias
em favor de candidaturas específicas, isso pode sim e deve ser denunciado ao Ministério Público Eleitoral. Agora, a denúncia é com embasamento, né? Com um nível mínimo de detalhamento, com uma base empírica mínima que permita a instauração da investigação. Não o diz que me diz que, né? Quer denunciar? O ideal é que a pessoa se identifique. Primeiro, eu sou, como cidadão, eu sou bastante reticente em relação a denúncias anônimas. A posição que prevalece no Ministério Público brasileiro é no sentido da admissão de denúncias anônimas, desde que haja um conteúdo mínimo para instruir essas denúncias. Então, quer denunciar um fato? Em que data o fato ocorreu? Em que horário? Em que local? Na presença de quais testemunhas? Né? Deve haver uma quantidade mínima de informações, até porque quando eu instauro uma investigação contra alguém, eu estou invadindo a esfera de direitos dessa pessoa. E fazê-lo sem que haja um respaldo probatório mínimo também configura uma violação de direitos. Afinal de contas, nenhum cidadão ou cidadã gosta de ter instaurado contra si um inquérito civil, um procedimento preparatório, ou uma investigação na seara eleitoral, do nada, a partir do diz que me diz que. Isso também acaba sendo lesivo ao processo eleitoral. Até em razão daquilo que eu coloquei para você, porque muitas vezes a denúncia não parte de alguém que está preocupado realmente com a lisura do processo eleitoral. Na verdade, quase sempre, na maioria dos casos, quem faz a denúncia acaba fazendo isso em razão de interesses pessoais ou na defesa de interesses de pessoas específicas que também estão disputando a eleição. Normalmente é um pré-candidato denunciando outro, né? Quando começa especificamente o período de propaganda nesse ano, doutor? A propaganda eleitoral ela é iniciada com a possibilidade de se fazer o pedido explícito de voto ao eleitorado a partir do dia 16 de agosto. Na eleição e no rádio, a propaganda eleitoral gratuita se inicia no dia 30 de agosto. Né? Que é o período pré-votação mesmo, né? Isso, o período pré-votação. 45 dias, né? E a propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão se encerra na quinta-feira. Né? A eleição é no domingo 6 de outubro, até a quinta-feira a veiculação da propaganda no rádio e na televisão. Na internet, a manifestação espontânea de apoio a candidatos, partidos, coligações por parte do eleitor, ela pode ser feita até a véspera da eleição, de conteúdos novos. Mas se o conteúdo foi publicado nas páginas, nas redes sociais, em data anterior, ele pode ser mantido inclusive no dia da eleição. O que é vedado na internet é a inserção de conteúdos novos no dia da eleição, assim como é vedada a boca de urna, a abordagem de eleitores, o pedido de voto no dia em que a eleição acontece. Muito bem. O senhor falou recentemente a pessoas aqui em Sorriso sobre a participação feminina no processo eleitoral. O que é importante dentro desse contexto trazer ainda? Olha, eu acho bastante interessante nós fomentarmos o diálogo na sociedade a respeito de duas questões. Primeiro, a subrepresentatividade feminina na política e no parlamento. Veja só, Marlene, nos municípios que integram a nossa zona eleitoral, dos 11 vereadores de Sorriso, nós temos apenas uma vereadora. Em Nova Ubiratã, também apenas uma vereadora. Em Ipiranga do Norte, também apenas uma vereadora. Embora hoje o eleitorado feminino passe de 50% do total do eleitorado, a representatividade feminina da mulher, não só no parlamento, mas também nos cargos executivos, se nós observarmos dos 141, agora 142 municípios, considerando o recém-criado município de Boa Esperança do Norte, quantas prefeitas nós temos? Né? Se de um lado nós temos o problema da subrepresentatividade feminina na política, o que é que a legislação eleitoral traz de normas vigentes para superar esse problema? Alguns pontos fundamentais. Primeiro deles, a denominada cota de gênero. Pela cota de gênero prevista no artigo 10, parágrafo 3º da Lei 9.504 de 97, a Lei das Eleições, 30% das candidaturas para o parlamento, no caso desse ano para as câmaras municipais, das candidaturas lançadas pelos partidos, devem obrigatoriamente ser de pessoas do gênero feminino. Mulheres. E se essa cota não for cumprida, pode vir a ser indeferido todas as candidaturas lançadas pelo partido. E
uma questão que eu quero destacar em relação a isso é que durante muitos anos, em todo o país, eram lançadas candidaturas fictícias, candidaturas de fachada. Para fechar esses 30%. Para fechar esses 30%. Uma forma de burlar a cota. Uma forma de burlar a cota. Agora, já de alguns anos para cá, a Justiça Eleitoral vem tendo um posicionamento muito firme em relação a isso, que inclusive foi sumulado pelo Tribunal Superior Eleitoral, agora no mês de maio, bem recentemente. No caso de lançamento de candidaturas fictícias, pessoas que são lançadas pelos partidos e que fingem ser candidatas, não fazem campanha, não pedem voto, não promovem nenhum gasto de campanha, aparecem nas eleições com votação zerada ou próxima de zero. Nesses casos de candidatura fictícia e de fraude à candidatura de cota de gênero, o Tribunal Superior Eleitoral passou a prever o seguinte: a cassação de todas as candidaturas lançadas pelo partido. E mais, os envolvidos na prática das candidaturas fictícias se tornam inelegíveis por 8 anos. Ali entra a candidata fictícia, alguém do partido que organizou essa candidatura e por aí vai. Aqueles que participaram da orquestração da fraude. Os envolvidos na concepção da fraude das candidaturas fictícias, esses ainda têm a punição que pode ser decretada pela Justiça Eleitoral de 8 anos de inelegibilidade a contar do primeiro turno das eleições. Isso será fiscalizado com força, então, já que é novo, inclusive, né? Bastante, Marlene. Agora, 2 outros aspectos para buscar a superação do problema da subrepresentatividade feminina na política. A legislação eleitoral também traz expressamente a obrigação de os partidos direcionarem, no mínimo, 30% dos recursos do fundo partidário e do fundo de financiamento de campanhas para candidaturas femininas. Perfeito. E também a mesma percentagem na propaganda gratuita, no rádio e na televisão para candidaturas femininas. Ou seja, igualmente o que é feito pelos homens terá que ser feito pelas mulheres. Exato. E a lei eleitoral também estabelece, na lei nacional que trata do funcionamento dos partidos políticos, a obrigatoriedade de os partidos políticos, ao longo dos anos, desenvolverem ações para estimular o surgimento de novas lideranças femininas e a participação da mulher na política. É um dever que os partidos políticos têm de fomentar a participação das mulheres nas eleições, no exercício de posições de poder e nos espaços de poder. Que bom, a gente espera que mude o quadro, né, ao longo do tempo aí, né, doutor? Temos essa esperança, mas além das obrigações que recaem sobre os partidos políticos, é muito importante que a sociedade, que as pessoas, que os eleitores e eleitoras reflitam e possam desenvolver um debate necessário a respeito dessa questão da subrepresentatividade feminina na política. É um assunto tabu ainda. Se eu convidar aqui os presidentes dos partidos, vai ser difícil falar sobre isso. Eu vou falar para o senhor, viu? Pois é. Normalmente, nós nos deparamos, em nível de país, com algumas justificativas, talvez que improcedem, né? Uhum. A justificativa que, em geral, é lançada é que haveria pouco interesse por parte das mulheres. Uhum. Mas nós não podemos olvidar, nós não podemos ignorar que a primeira mulher a exercer o direito a voto no país o fez em 1927. E que apenas em 1932 o Código Eleitoral passou a prever o voto feminino. E ainda assim o fez como voto facultativo. A exemplo do que ocorre na nossa legislação em relação às pessoas que não tiveram oportunidade de serem alfabetizadas. Tivemos hoje 92 anos de votos femininos apenas no Brasil, né? Pela minha conta rápida. Exato. E a possibilidade de se lançar candidata veio ainda bastante tempo depois. Muito recente. E um outro ponto que eu costumo também dizer, quando eu fiz a minha faculdade de Direito, estava em vigor o Código Civil de 1916, que vigorou até 2002. No Código Civil de 1916, a mulher ela estava no rol de pessoas consideradas
relativamente capazes para a prática dos atos da vida civil. Para firmar um contrato, ela precisava da anuência do marido ou do genitor. Até 2002. Isso estava no texto do Código Civil de 16, que vigorou até 2002. Claro que com a entrada em vigor da Constituição de 88, mudou muita coisa. Essa parte do Código Civil já não havia mais sido recepcionada pela nossa Constituição, que previu a igualdade entre homens e mulheres. Então, né? nós ainda temos tempo, estamos no prazo, né? Vamos dizer assim. Agora tem que trabalhar Estamos no prazo. E, Marlene, um outro ponto. As questões, elas precisam, independentemente da ideologia a que cada um se vincule, e as pessoas têm, numa democracia, total liberdade para fazer as suas escolhas, mas eu acho que elas não devem ignorar os fatos históricos. Né? Nós temos um país em que a cada 4 minutos uma mulher é morta ou agredida. Sim. E isso denota a prática de machismo estrutural, de violência grave contra a mulher. E é claro que essa violência contra a mulher, ela também ocorre no mundo político. Se reflete. Se reflete no mundo político. Então, é justo que a legislação eleitoral e a justiça eleitoral atuem para melhorar a representatividade política da mulher, não só no parlamento, nos demais espaços de poder, e também para que esse tema seja trazido para o devido debate na sociedade. Vamos aguardar o senhor para falarmos mais a respeito aí, doutora. Eu preciso ir encerrando, nós temos que seguir com a nossa pauta, mas é sempre uma satisfação recebê-lo aqui nos estúdios. A satisfação é minha, Marlene. Eu até registro que você democraticamente e amigavelmente sempre me envia convites, e eu confesso que tenho até evitado dar entrevistas no ano eleitoral, porque eu atuo numa promotoria que abrange saúde, assistência social, educação e outros direitos sociais fundamentais. E eu busco atuar de forma a mais reservada possível, porque o Ministério Público Eleitoral ele não pode interferir no debate eleitoral. O protagonismo das eleições é dos candidatos e candidatas, e não do Ministério Público ou da Justiça Eleitoral. Então, eu, às vezes, quero aqui de público pedir desculpa, não apenas a você, mas a outros veículos de imprensa que reiteradamente me convidam, e todos os anos, eu tenho ido debater os assuntos de interesse público do município. Só que no ano eleitoral, o ano eleitoral requer uma cautela muito maior de quem está atuando nas eleições para que não influencie indevidamente na definição do voto do eleitor. Isso é uma batalha a ser travada entre os candidatos e candidatas.